A expansão de domínio é o auge do Jujutsu, sendo basicamente a técnica suprema de um feiticeiro capaz de virar completamente a luta. É bem comum que o feiticeiro que tem a expansão de domínio mais refinada ganhe a luta. E com isso, obviamente, foram criadas maneiras de se lidar com as expansões de domínio. E é sobre essas maneiras que eu quero falar aqui nesse vídeo. Vai que algum dia alguém expande um domínio contra você, daí você já vai saber o que fazer. Bom, começando com a forma mais simples, é tendo uma expansão de domínio mais refinada. Pois é, se você dominar mais a sua expansão de domínio do que o seu oponente domina dele, você consegue sobrepujar a expansão dele. E você não necessariamente precisa ser em geral mais poderoso do que ele, você simplesmente precisa ter um refinamento melhor sobre a sua própria expansão. Um bom exemplo que temos disso é do Gojo contra o jogo. Obviamente que o Gojo era em geral muito mais poderoso que o jogo, não era simplesmente uma questão da expansão ser mais refinada, mas mesmo que o jogo já tivesse aberto a sua expansão completamente e o Itadori e o Gojo tivessem lá dentro, o Gojo simplesmente foi lá e abriu o seu domínio, que dizimou completamente o do jogo e daí deixou o domínio dele ativo. A segunda opção é você quebrar a barreira do domínio. Só que essa daqui é um pouco mais complicada, vamos lá. Existem 3 estágios de um domínio, o incompleto, o completo e o sem barreira. O mais comum é o completo, então vamos começar por ele. O domínio completo é aquele domínio padrão que você vê os personagens fazendo. Eles fazem um sinal de mão e sobe a barreira do domínio em volta deles. Se você bater o suficiente na barreira desse domínio, você consegue quebrar, assim abrindo um buraco e podendo sair, ou alguém que tá de fora também podendo entrar. A parada é que um domínio é muito resistente por dentro. E considerando o fato de que você vai estar lutando contra outro feiticeiro, mais os efeitos da expansão, é muito difícil você quebrar. Em contrapartida, as expansões de domínio são muito frágeis do lado de fora. Então temos cenas como, por exemplo, quando o Mahito usa sua expansão de domínio contra o Nanami, onde o Itadori, que estava do lado de fora da expansão, simplesmente dá uns socos na barreira e ela quebra. E beleza que o Itadori é bem forte fisicamente, mas aquele Itadori ali não é como se fosse nada demais não. Então deu pra ver que pra ataques de fora, aquela expansão ali foi bem fraca. Só que a questão já fica um pouco diferente quando é uma expansão sem barreira, porque daí não tem barreira pra quebrar. E em troca de não ter uma barreira, ou seja, de deixar o oponente tendo um caminho pra fugir, as expansões normalmente ficam mais poderosas. Não sabemos qual efeito isso teve na expansão do Kenjaku, mas sabemos a do Sukuna. Em troca de não ter uma barreira prendendo o alvo ali dentro, a expansão dele teve seu alcance muito aumentado, podendo chegar até em 200 metros. E daí não tem muito o que quebrar pra anular a expansão. O que você vai fazer? Bater no santuário que tá ali? Isso até que pode funcionar, mas a gente simplesmente não viu isso acontecendo em nenhum momento. O Gojo, por exemplo, não fez isso. Ele e o Sukuna tinham expansões de domínio com o mesmo nível de refinamento e com isso ambos conseguiam expandir ao mesmo tempo e manter as duas ativas. Só que como a do Gojo tinha barreira e a do Sukuna não, os ataques da expansão do Sukuna ficavam batendo no exterior da barreira do Gojo. E com isso a expansão de domínio do Gojo era quebrada. E o Gojo até tentou dar uma modificada na barreira pra ver se melhorava, tipo fazendo com que o exterior ficasse mais resistente enquanto o interior fosse mais fraco, mas o Sukuna acabou tendo seus jeitos de lidar. Um outro jeito de lidar com a expansão de domínio é simplesmente incapacitando o alvo. Parece meio idiota, mas se você conseguir incapacitar o cara de alguma maneira, a expansão é anulada. Vamos supor que o cara tá fazendo o sinal de mão pra invocar a expansão, daí você vai e segura a mão dele. Ele não vai conseguir fazer. O Itadori de Jujutsu Kaisen módulo faz isso com o Mahito. Ele corta completamente o corpo do Mahito, impedindo que ele faça o sinal da expansão. Mas só de você segurar a mão e os dedos do adversário pra impedir ele de fazer o sinal já seria o suficiente. E você também pode desmaiar o cara ou qualquer coisa do tipo enquanto ele tá com a expansão ativa. Isso porque a expansão não é uma técnica que ele usa e acabou. O cara precisa ficar ali se esforçando pra manter ela ativa. Durante a luta do Gojo contra o Sukuna, por exemplo, o Gojo deu um Black Flash que basicamente atordoou o Sukuna. Ele ficou com o cérebro meio desnorteado. Caso ele tivesse com a expansão de domínio aberta, aquilo ali provavelmente teria sido suficiente para desativar sua expansão. Mas além desses métodos, entre aspas, comuns, também temos técnicas unicamente feitas para lidar com expansões de domínio. Bora lá então falar sobre o domínio simples. O domínio simples também é uma técnica anti-domínio que ergue um pequeno domínio completo com uma barreira em volta do usuário, tudo com o objetivo de proteger ele dos efeitos de uma expansão de domínio. O domínio simples foi criado pelo feiticeiro Sadatsuna Ashia durante o auge do Jujutsu na era Heian. Ele fundou o novo estilo das sombras, que é uma escola de Jujutsu, e criou o domínio para os fracos, que é como o domínio simples é conhecido. Outro título que também foi dado para os fracos é aqueles que assistiram o vídeo até aqui e ainda não se inscreveram no meu canal, então já se inscreve aí. E para impedir que o domínio simples caísse nas mãos erradas, vários pactos foram estabelecidos que proibiam ensinar o domínio simples para pessoas de fora. Só que eventualmente o tempo foi passando, os líderes da escola foram mudando e os objetivos e ideais iniciais foram perdidos. Os novos líderes estavam basicamente usando esses votos e pactos para ficar comandando completamente a parada toda. Tanto que um dos votos é que eles tinham que obedecer qualquer comando do líder, fora o fato de que o líder também podia literalmente diminuir o tempo de vida deles. Mas eventualmente a Mei Mei matou o líder antigo e o Kusakabe virou o novo líder. Daí ele tirou esses votos todos aí e deixou o domínio simples para todo mundo. E para ativar o domínio simples, você precisa entrar nessa pose onde você se
se abaixa e vai pegar sua espada, independente se você tem uma espada ou não. Literalmente todo mundo que ativou o domínio simples foi nessa pose. A única meio que exceção é o Uyui, que apareceu com o domínio simples ativo enquanto fazia essa pose aí. Mas esse quadro apareceu depois que ele já tinha ativo o domínio simples, então é bem possível que ele tenha entrado na pose pra ativar e depois foi pra essa pose aí, já que não precisa ficar mantendo a pose de ativação. E o que o domínio simples faz é anular o efeito de acerto garantido de uma expansão, só que acaba sendo um pouco mais complicado que isso. Vamos lá. Como eu já comentei, o domínio simples é uma área que fica em volta do usuário. Daí fica a questão, quando você usa o domínio simples, você anula o acerto garantido da expansão inteira ou só dentro dessa área do domínio simples? A gente viu que a expansão de domínio do Sukuna, Santuário Malevolente, ainda estava com acerto garantido ativo fora das áreas do domínio simples. Só que os domínios sem barreira funcionam diferente dos domínios com barreira. Em determinado momento, a Mei explica que um confronto de expansões de domínio é basicamente uma briga entre as barreiras. E ela se questiona se seria possível, ao invés das barreiras ficarem brigando, os acertos garantidos ficarem brigando entre si. E a gente descobriu que ela estava certa quando o Sukuna explicou que fez a alma do Megumi receber o acerto garantido da expansão do Gojo. Então o que dá a entender é que o efeito de acerto garantido da sua expansão estava lutando contra o efeito de acerto garantido da expansão do Gojo. Literalmente nos pontos ali mesmo, tipo na direita, na esquerda, no meio, em cima, embaixo, em todo o espaço. E daí o que o Sukuna fez foi desativar o seu próprio acerto garantido no lugar em que estava a alma do Megumi. Daí, embora o seu próprio acerto garantido e o do Gojo estivessem conflitando e se anulando em todos os lugares, naquele espaço em específico, como ele tinha desativado o seu próprio, o do Gojo ganhou, e com isso afetou a alma do Megumi. Só que isso só foi possível porque o domínio do Sukuna é sem barreira. Em um confronto comum entre domínios com barreira, ao invés do confronto ser entre os acertos garantidos, ele é entre as barreiras em si. E nós sabemos que quando tem um confronto de expansões de domínio, a barreira do primeiro domínio sempre fica por fora, porque ele foi aberto primeiro, então o segundo foi aberto meio que dentro dele. Ou seja, caso os acertos garantidos não fossem anulados, o lado de fora da barreira do segundo domínio ia ficar sendo atingida pelo acerto garantido do primeiro. Isso é confirmado quando a gente vê o Megumi usando o domínio simples contra o Dagon. O acerto garantido do Dagon não é anulado só dentro do domínio simples do Megumi, e sim da expansão inteira. Isso porque mesmo sendo simples, um domínio simples ainda é um domínio. Ele ainda possui barreiras. Então, para resumir para você, caso um domínio simples seja usado dentro de uma expansão de domínio com barreira, ele anula o acerto garantido da expansão inteira. E caso seja usado em uma expansão de domínio sem barreira, daí ele só anula o acerto garantido dentro da área do domínio simples. Além disso, um domínio simples pode ser personalizado com regras e votos para ter efeitos diferentes. Temos vários exemplos disso. O domínio da Miwa, por exemplo, qualquer um que entrar vai automaticamente ser atacado pela técnica de espada dela. Porém, se ambos os seus pés saírem da posição original de quando o domínio foi ativado, ele acaba. A gente viu isso sendo usado contra o Itadori, só que como ele era muito rápido, ele simplesmente desviou do ataque automático da Miwa. A mesma coisa aconteceu quando ela lutou contra a Maki. Daí tem aquela maldição do Geto, que é a Kushisaki Onna. O domínio simples dela literalmente para o tempo e aplica um voto vinculativo de não violência entre ela e o alvo até que a sua pergunta de se é bonita seja respondida. Aí depois que a pergunta é respondida, o tempo volta a passar normalmente e ela pode atacar com suas tesouras, conjurando várias delas em volta ao alvo. Ela usou isso aí contra o Toji. O Mekamaru também fez uma parada bem interessante com domínio simples. Ele meio que criou umas armas, uns espinhos, sei lá, que eram capazes de injetar o efeito do domínio simples no alvo. Daí no caso do Mahito, ao ser acertado com um projétil contendo o domínio simples, ele acabou sofrendo dano de verdade. Isso porque o domínio simples anulou completamente a sua técnica transfiguração inerte, o que fez com que o Mahito tomasse dano mesmo. E depois ele também usou o domínio simples dentro da expansão de domínio do Mahito. Nada que tenha adiantado muito. Um outro domínio simples bem interessante é o do Mio, que é um lutador de sumo que aparece no jogo do abate. Quando usa seu domínio simples, ele cria um ringue de sumo onde ele precisa da permissão do oponente para lutar, só aí ele consegue completar sua barreira. Daí eles literalmente têm uma luta de sumo comum, só que o tempo flui muito mais rápido dentro desse domínio simples. Pra vocês terem noção, ele e a Maki lutam mais de 1000 vezes dentro do domínio, enquanto isso, fora do domínio, só se passaram alguns segundos. Tem o Kusakabe também, que sendo um feiticeiro sem técnica e usuário de elite do novo estilo da sombra, tem um domínio simples mega foda. O domínio dele tem um alcance muito maior do que o de vários outros usuários e ele também consegue usar várias técnicas dentro do domínio. Ele inclusive conseguiu bloquear o Uzumaki do Kenjaku. Ele também conseguiu reduzir o dano dos cortes do Sukuna e depois incorporar o saque de espada da Lua Noturna, que é uma das técnicas dele, se protegendo ao refletir os cortes do Sukuna e depois o atacando ao incluí-lo no seu alcance. E acertar o Sukuna não é pouca coisa não. E bom, basicamente todo feiticeiro habilidoso sabe usar o domínio simples. Esses que eu acabei de citar são só os que têm um domínio simples especial e que faz alguma coisa diferente. Indo pra próxima, nós temos a cesta de Vimioka, que é basicamente uma variante do domínio simples. Na verdade, o mais correto seria dizer que o domínio simples é uma
variante dela, porque ela veio muito antes. Ela é literalmente a predecessora do domínio simples. Tanto que se você for ver, os personagens que usam ela são tipo Hajime, o Sukuna, o Red, tudo feiticeiro do passado. E bom, ela é basicamente um domínio simples, só que piorado. Ao invés de ser uma área grande no chão que anula um monte de coisa, dá pra botar um monte de efeito e é simplesmente muito útil em geral, ela é só esse escudo redondo que fica em volta do usuário e neutraliza o acerto garantido de uma expansão. Só que ela não neutraliza as próprias técnicas amaldiçoadas, então ela é inútil contra domínios incompletos ou não letais. É por isso que não serviu pra nada na luta do Red contra o Megumi. Fora que pra manter a cesta de Vimioka, o usuário tem que estender os dois braços pra frente e ficar cruzando os dedos. Então, tirando pro Sukuna, que tem 4 braços, isso daí basicamente inutiliza qualquer pessoa. Você fica ali simplesmente mantendo a técnica e é isso. A não ser que o personagem consiga lutar sem as mãos. E bom, indo pra próxima, bora falar da emoção da Pétala Decadente, que também é uma técnica antidomínio, só que dessa vez bem mais secreta, sendo passada pelas 3 grandes famílias. E aparentemente também tem uma pose necessária pra ativar essa técnica, pelo menos o Gojo e o Naobito fazem. Só que o Ogi acaba fazendo uma pose completamente diferente, então sei lá, talvez essa pose seja meio que pra aumentar a potência da técnica, tipo um ritual. No domínio simples, o usuário manifesta seu próprio domínio pra anular o efeito garantido de uma expansão de domínio. Já na emoção da Pétala Decadente, ao invés de manifestar seu próprio domínio, ele se envolve em energia amaldiçoada. Daí essa energia amaldiçoada defende o usuário automaticamente, contra-atacando o acerto garantido com força igual pra assim o anular. Então não é ali uma área que fica no chão igual o domínio simples, nem nada do tipo. É como se você realmente reforçasse seu corpo com energia amaldiçoada e ela contra-atacasse pra você. Coisa que só funciona com técnicas amaldiçoadas, principalmente o acerto garantido das expansões de domínio. Um bom exemplo disso é quando o Naobito usa dentro do domínio do Dagon. Dá pra ver que o Naobito tá lá rebatendo os peixes que estão vindo como acerto garantido, só que aí o Dagon simplesmente aparece do lado dele e dá um socão, coisa que a emoção da Pétala Decadente é incapaz de bloquear. Não porque o soco foi muito poderoso, mas sim porque ela simplesmente não bloqueia esse tipo de ataque. E além disso, a emoção da Pétala Decadente também pode ser usada na ofensiva. Você pode, ao invés de simplesmente se envolver com energia amaldiçoada, também envolver as suas armas, basicamente fortalecendo seus golpes. Era isso que o Ogi Zenin tava fazendo contra a Maki, só que a ferramenta amaldiçoada que ela tava na hora, que é o osso de dragão, absorve e ejeta energia amaldiçoada. E como ele tava usando a emoção da Pétala Decadente pra reforçar sua espada com energia amaldiçoada, não funcionou muito bem. E além desses 2 Zenins, o único outro personagem que a gente viu usando a emoção da Pétala Decadente foi o Gojo. É dito que ele aprendeu a usar quando criança, mas depois parou de usar após controlar totalmente seu domínio. Daí ele só foi usar novamente na luta contra o Sukuna pra enfraquecer o dano causado pelo Santuário Malevolente. Uma outra coisa interessante é que, diferente do domínio simples e da cesta de Vimioka, a emoção da Pétala Decadente não pode ser destruída, independente do quão poderoso seja o domínio e seu acerto garantido. Em compensação, caso o acerto garantido seja muito poderoso, pode ser que ele não seja completamente anulado e rebatido, que é o que acontece quando o Gojo usa contra o Sukuna. Ao invés de anular completamente os cortes, ele simplesmente diminui muito a potência deles. Por outro lado, como eu já falei, o Naobito, quando usou contra o Dagon, tava literalmente rebatendo todo o acerto garantido sem sofrer nenhum dano. Bora agora falar sobre a amplificação de domínio, que é uma das mais interessantes. Essa é uma técnica que supostamente foi criada pelo Kenjaku para conseguir lidar com o Mugen do Gojo. Daí ele teria ensinado para as maldições de grau especial pro evento de Shibuya e depois ensinado pro Sukuna, já que ele ia pra luta em Shinjuku. Mas isso não é confirmado. Vamos lá, como que ela funciona? O usuário vai se envolver em um domínio próprio que não seja imbuído com nenhuma técnica amaldiçoada, o que permite que ele meio que derrame a técnica do oponente num espaço vazio e a anule. É por isso que as maldições de grau especial lá em Shibuya estavam usando amplificação de domínio para conseguir atravessar o Mugen do Gojo, porque ao se envolver com a amplificação de domínio, você consegue anular qualquer técnica que encosta. A principal desvantagem da amplificação de domínio é que você não pode usar ela ao mesmo tempo que a sua técnica. Você fica limitado ali a porrada. Só que tem 2 jeitos de anular isso e ambos foram feitos pelo Sukuna. O primeiro deles é você imbuir sua técnica inata no seu domínio. Daí, desde que você esteja com o seu domínio expandido, você pode usar sua técnica inata ao mesmo tempo que a amplificação de domínio. E o segundo só é possível caso você tenha um controle muito preciso da energia amaldiçoada. Daí você consegue deixar a amplificação de domínio ativa e no momento exato em que for usar sua técnica, você desativa e depois instantaneamente, quando a técnica acabar, você ativa de novo. Era isso que o Sukuna estava fazendo contra o Gojo, mas tem que ter um controle e uma precisão muito altos para conseguir fazer isso no timing certinho. E pelo menos teoricamente, assim como a amplificação de domínio anula qualquer técnica que encoste, também era para anular o efeito de acerto garantido de uma expansão. Só que se for exatamente esse o caso, por que o jogo ainda foi vítima da expansão de domínio do Gojo em Shibuya? Mesmo ela sendo ativa só por 0.2 segundos, ele ainda assim ficou lá tipo 5 minutos paradão, sendo que ele tava com a amplificação de domínio ativa. E eu vi uma teoria bem interessante. Como eu já expliquei nesse vídeo, o domínio simples anula o
acerto garantido, interferindo com a barreira do domínio. Enquanto isso, a amplificação de domínio meio que absorveria o acerto garantido para dentro do domínio. E se ele for mais fraco que a amplificação de domínio, ele é completamente anulado. Se for mais forte, ele é simplesmente enfraquecido, o que de certa forma tornaria bem parecido com a emoção da Pétala Decadente. E é por isso que o Sukuna, por exemplo, não usou contra a expansão de domínio do Yuta e do Gojo. Vamos supor, você vai lá e ativa a amplificação de domínio contra a expansão do Gojo. Mesmo que a quantidade de informação seja reduzida, ainda assim é muita informação e com isso você fica ali meio que retardado ou atordoado. Com isso, você automaticamente vai ser obrigado a desativar a amplificação de domínio. Você simplesmente não vai conseguir manter. Daí acabou, o acerto garantido vai continuar te afetando e deu. É como se você não tivesse ativado. Não serviu literalmente pra nada. Mesma coisa na expansão do Yuta, que tava com a extinção de técnica. Mesmo que o Sukuna tivesse reduzido o efeito do acerto garantido da extinção de técnica, ainda assim ia extinguir a técnica dele e com isso a amplificação de domínio ia desativar. Daí não ia ter mudado literalmente pra nada. Só serviria pra alguma coisa se tivesse anulado completamente. Então pra esse tipo de domínio específico realmente tem que ser a cesta de Vimioka ou domínio simples.